paz do Senhor, os irmãos, amém? Estamos aqui hoje para mais uma escola bíblica, né? Dando continuidade ao livro, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. Vamos bater alguns pontos importantes aí, já que a gente já está finalizando esse capítulo, né? É importante a gente recordar, né? Rememorizar alguns pontos importantes acerca do que Paulo está fazendo e está escrevendo ali, né? E alguns porquês dele escrever essa carta, né? A gente já falou sobre isso, mas a gente vai buscar na memória essas questões para poder fixar bem. Primeiro é que o apóstolo Paulo nunca foi na igreja, não conheceu a igreja, né, de Colossenses, de Colosso, né? Então ele nunca foi lá. Então a carta dele ela é escrita baseada em depoimentos que chegam até ele acerca do que está acontecendo com a igreja. Então ele está, nesse momento, né, que ele escreve essa carta, provavelmente ele está preso, como na maioria das cartas que ele escreve para as igrejas, ele está preso, né, então ele escreve na prisão. Então ele começa a pontuar algumas coisas que estão acontecendo de errado com aquela igreja específica e que serve para ensinamento nosso também. Uma vez que a Bíblia ela existe como manual, a Bíblia ela é o nosso manual de fé e de conduta. Ou seja, a partir dos erros e acertos dos personagens das igrejas que estão inseridos nesse contexto bíblico, nós podemos aí tirar proveito disso e aprendendo, eu começo a mitigar, eu começo a minimizar os impactos dos meus erros também. Partindo do princípio de que a pessoa sábia ela aprende com os erros dos outros e o inteligente ele aprende com os próprios erros. Então, espera-se que a igreja de hoje ela seja uma igreja sábia, que ela aprenda com os erros alheios. Quais são esses alheios? A própria Bíblia, né? Então, eu exploro, leio a Bíblia e eu encontro os personagens que cometeram os erros, cometeram os acertos e eu vou seguir os bons exemplos e afastar os maus exemplos, e assim eu vou vivendo e pregando o Evangelho, e assim a igreja ela vai fazendo aquilo que o apóstolo Paulo vai começar a falar a partir de agora, do versículo 24. A partir do versículo 24 ele começa a falar algumas coisas importantes para a igreja de Colossos e para nós também. Então, vejam bem, versículo 24, o apóstolo Paulo ele faz o seguinte, ele começa a falar assim, ó: agora eu me sinto feliz porque eu tenho sofrido por vocês, pois que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar o sofrimento de Cristo em favor dela. E aí vou parar aqui porque aqui tem algumas informações importantes. Primeiro, é que o apóstolo Paulo ele se coloca, e aí eu já vim falando isso já há algum tempo, que ele se coloca numa posição de servo, não só de Deus, mas da igreja também. Tá? Ele se coloca como um ponto limiar entre Deus e a igreja, e ele se coloca ali nessa fresta como interlocutor, mas não somente isso, mas como numa condição de servo de ambos. Ou seja, eu estou aqui para servir a Deus e para servir a igreja. É isso que ele está dizendo e é esse exemplo que a gente tem que seguir. Porque essa inversão de valores que a gente vive, né, não só de líderes, mas de irmãos também, que por algum motivo, não sei porquê, acham que as pessoas têm que servir a eles, tá? Esse conceito é totalmente errado. Tá? Nós estamos aqui para servir. É dando que se recebe, não é verdade? Então eu tenho que começar agora a transformar isso em prática. Eu conheço a teoria, mas agora eu preciso começar a transformar essa teoria em prática. Então, eu preciso começar a servir aos meus irmãos, né? Esse conceito que a gente tem hoje, de que são as pessoas que estão aqui para nos servir, isso não vale, não tem respaldo bíblico para isso. Tranquilo? Então, vamos lá. E aí ele se coloca numa posição do seguinte, não somente de servo, mas aquele que sofre. E ele se coloca numa posição de feliz, né? Ele diz assim, eu sou feliz por isso, porque eu sofro por vocês, e sofro para que vocês, igreja, como corpo de Cristo, né, eu sofro para poder ajudar a completar o sofrimento de Cristo. Então eu sou feliz por causa disso. E aí a gente tem que
entendimento de que ser feliz e ser alegre são conceitos diferentes. Uma pessoa alegre, ela está alegre agora porque, sei lá, ela foi promovida no trabalho, né? Ela está alegre, mas daqui a 2 meses ela pode estar muito triste porque ela não se deu bem, não se adaptou e foi demitida. Então, a alegria, ela oscila de acordo com os acontecimentos. A felicidade, ela é uma constante dependente do que está acontecendo. Então, independente se tem arroz e feijão, independente se eu estou comendo acém ou alcatra, eu estou feliz porque eu me vejo numa condição de servo de Deus e servo da igreja. Ou seja, eu sou a ferramenta de Deus para que os meus irmãos consigam ter essa... os irmãos consigam entender qual é a função deles também. Tá? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, irmão, você tem que ter em mente o seguinte: você pode estar alegre por uma determinada situação, mas ser feliz independe do que está acontecendo. Tá? Estado de felicidade no reino de Deus não é alegria. Felicidade independe do que está acontecendo. Tranquilo? Porque agora, nesse momento, você pode estar muito triste porque você está preso dentro de casa e perdeu o seu trabalho. Assim como daqui a 1, 2, 3 anos a economia se recupera, tudo está maravilha, você está ganhando 20 mil por mês, você está alegre por isso. Mas felicidade, ela independe desses acontecimentos, amém? Deu para entender mais ou menos? Beleza. E aí ele coloca o seguinte, que o sofrimento dele ajuda a completar o sofrimento de Cristo em favor dela, da igreja. Então perceba o seguinte: a igreja, eu e você, nós fomos levantados por Deus para sofrer. Você pode estar pensando assim, puxa, o Rafael só vem como mensageiro da agonia e só dá cascudo. Mas é isso, irmão, é a verdade. Né? A igreja, ela não nasceu, ela não foi concebida para viver no mar de rosas. Ela foi concebida para sofrer. Por quê? Ou para quê? Ela foi concebida para sofrer em prol daqueles que não conhecem a Jesus, mas que por minha causa, por sua causa, vão conhecer. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você sofre porque você vive o Evangelho? Sofre. Vou dar um exemplo para você. O cristão, ele está lá, a família dele não é cristã. E aí ele vai fazer uma festa de aniversário. Né? Em outras épocas, ele permitiria que entrasse cerveja, droga, etc, etc, etc na casa dele. Hoje em dia ele é um servo do Senhor e vai falar assim, na minha casa não entra droga. E aí pode ser que no seio da família dele as pessoas falem assim, tá bom, se a minha cerveja não entra, eu também não entro, então não vou nem na sua casa nunca mais. E esse irmão passa a ser isolado da família por conta de Jesus. No primeiro momento pode ser assim, poxa, Rafael, eu estou sofrendo pra caramba por causa disso. Mas ali na frente, você vai ver que essas pessoas, elas vão seguir a Jesus exatamente por causa da sua postura bíblica, de não permitir que a sua casa, que dentro da sua casa entre aquilo que entristece o coração de Deus. Então você está sofrendo hoje, mas amanhã, esses que estão atirando pedra em você hoje, vão estar salvos exatamente por causa do seu sofrimento. Na mesma medida que se você não faz isso, ou seja, se você não vive esse sofrimento, essa condição cristã de forma completa, o evangelho que você está apresentando para eles não é verdadeiro. Entende? Então, tenha isso em mente. O cristão, ele não foi levantado para viver um mar de rosas nesse mundo. Nós fomos levantados para sofrer nesse mundo. Sofrer por quê? Para que a obra de Deus seja completa na vida daqueles que necessitam ouvir a palavra dele. Tá? Então a igreja ela foi levantada para sofrer. Se alguém disse qualquer coisa ao contrário disso, sinto lhe informar, mas te enganaram e mentiram para você. Tá? A igreja não veio aqui para sofrer para viver o mar de rosas. A igreja ela veio aqui para sofrer pelo Evangelho, sofrer por causa do nome de Jesus, e a partir desse sofrimento as outras pessoas que não conhecem Jesus passam a conhecer. Beleza? Vamos lá, vamos continuar então. Então,
ele vai e diz o seguinte, olha, e Deus me escolheu, lá no versículo 5, me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Vou dar uma parada aqui. Deus ele entregou para a igreja uma missão. Tá lá, né, em Mateus, no finalzinho do livro de Mateus, Jesus fala dessa missão. E a igreja ela tem essa missão. E o apóstolo Paulo agora ele vai confirmar essa missão. Qual é a missão tua? Qual é a minha missão enquanto igreja? Cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. O que é anunciar? E aí, percebam, na minha tradução, esse de modo completo está entre vírgulas e está destacado. Por que isso? Porque anunciar o evangelho de modo completo não é pregar o evangelho, pegar o microfone, falar de Jesus ou entregar um folheto e dizer Jesus te ama. Não é só isso. Anunciar o evangelho de forma completa é eu entender a Bíblia, falar de Jesus e viver aquilo que ele propõe para mim. Porque é através do meu testemunho que as pessoas que estão mais próximas de mim vão correr atrás de Jesus. Ou seja, elas vão aceitar Jesus a partir daquilo que eu apresento para elas. Então, se você é um cristão deficiente nessa área, você vai apresentar um Jesus deficiente para as pessoas, porque para muita gente, o único acesso que ela tem a Jesus é você. E se você apresenta um evangelho deficiente, você está dizendo para ela não vir para Jesus porque o evangelho ele é deficiente. Isso é mentira. Então, existe um peso de responsabilidade sobre mim e sobre você. Tá? E esse peso é anunciar de modo completo. Eu tenho que ser um cristão completo. Isso não quer dizer que eu não vou errar, querido. Mas isso quer dizer que eu vou buscar acertar. Tá? É isso que a Bíblia está falando. Tá? Então, leia mais. E aí eu vou bater de novo nessa tecla. Leia mais, entenda esse manual. Isso aqui é um manual de fé, mas também é um manual de conduta. Então, o apóstolo Paulo está falando isso. Tá? E essa mensagem é o segredo. Olha só a importância da mensagem de Cristo. E essa mensagem ela é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante séculos passados. Porém, agora ele revelou ao seu povo. Então, veja o peso da nossa responsabilidade. Cara, Deus ele escondeu essa missão da igreja por séculos. E ele revelou para mim e para você essa missão. Percebe o peso que você carrega? É leve, irmão. É leve. Tá? Não é um peso. Deus não te dá um peso que você não possa carregar. É leve. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é esse, que Cristo está em vocês e que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. Esse é o segredo que dele acaba de revelar para mim e para você, querido. Então, existe um peso de responsabilidade, mas existe aí o apóstolo Paulo ele é brilhante, né? Existe uma alegria, ou melhor, uma felicidade de fazer parte disso. Então você e eu temos que estar em estado de felicidade. A Bíblia ela vai chamar esse estado de felicidade de outro nome também, que é bem-aventurado. Eu tenho que me sentir bem-aventurado por fazer parte desse projeto, de ter sido escolhido, porque Deus revelou para mim esse projeto e revelou para você também. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espirituais, adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Então percebe que o apóstolo Paulo ele começa a destrinchar um pouco acerca dessa missão e de como fazer essa missão. Como que eu vou anunciar? Eu anuncio, assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Como? De modo completo, ou seja, alinhando a ação com a vivência. É muito importante a gente ter essa consciência de que eu prego o Evangelho
até no bom dia que eu dou para o meu vizinho. Que eu prego o evangelho até quando eu faço um favor de pegar